Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Mateus capítulo 13, verso de 1 a 3, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. Verso 31 e 32, dirá então: E lhes propôs uma, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aliar-se nos seus ramos. Amados irmãos, essa semana foi uma semana muito especial. Na última quarta-feira, estivemos aqui todos reunidos, nos despedindo do nosso querido Diácono Severino. E, como eu disse logo no início, foi muito bonito ver a igreja cheia, o que mostra o quanto Severino era muito amado. Essa família é muito amada e preciosa, e ela marcou a vida de muitas pessoas. Naquele final de manhã de quarta-feira, eu pude trazer uma palavra sobre o reino dos céus, porque ninguém tem dúvida de para onde vamos, e ninguém tem dúvida de para onde Bill foi. Reino dos céus. Em mais de 20 anos de pastorado, já fiz todo tipo de sepultamento em vários lugares, de diversas idades. Confesso aos irmãos que de todos os sepultamentos, o mais difícil foi fazer de uma criança de 2 anos. A comoção e a dor da família foi muito intensa. E os questionamentos, o desespero, mais da metade da família não era cristã. Então isso causava um ambiente muito turbulento, muito difícil. Esse foi de fato um dos mais difíceis. Mas quarta-feira eu posso dizer que foi um dos melhores que eu já passei, dado a todo um sentimento, uma confiança, uma presença do Espírito confortando esta família. E isso não foi porque a palavra de A, B ou C, ou do pastor, do irmão, do profeta, não. Mas isso porque durante todo esse processo de 2 anos, na vida do Diácono Severino, Deus esteve cuidando dessa família, tratando dessa família, corrigindo essa família, encorajando essa família. E Deus foi paulatinamente os preparando para esse desfecho, que nenhum de nós sabia qual seria, nem a família, nem Bill. O desfecho é a vontade soberana de Deus. Deus já sabe como tudo vai terminar na nossa vida, conquanto Ele nos ensina e nos estimula que a gente ore, expondo o desejo do nosso coração, mas ao final da oração, que seja feita, porém, a tua vontade. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua. Senhor, eu não quero isso, mas seja feita a tua. Então a gente tem a liberdade de compartilhar, de rasgar os nossos desejos, mas sobre a dependência e a confiança na soberana vontade, na santa vontade, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que no final sempre dá certo e a gente entende. Foi um momento gostoso, e falar sobre o reino dos céus foi muito bom. Bill me fez pensar no reino dos céus. Bill me fez lembrar, ao longo de todo o resto da semana, no reino dos céus. Essa mensagem ela terá 2 momentos. O primeiro momento agora de manhã, e eu concluo ela à noite. Então eu quero continuar, inspirado por Bill, a falar sobre o reino dos céus. Não falando na perspectiva que eu falei naquela quarta-feira, porque havia muitas pessoas não crentes, mas para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Você vai perceber, irmãos, que quem mais fala sobre o reino dos céus é Jesus. Jesus fala constantemente no reino dos céus. Quando Jesus está orando, Ele está falando do reino dos céus. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 10. Quando Jesus ensina seus discípulos no Sermão do Monte a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ensina seus discípulos a dizer: orem desejando o céu. Quando Jesus está evangelizando ou mandando seus discípulos evangelizarem, o tema principal da evangelização é o reino dos céus, conforme Mateus capítulo 10, versos 6 e 7, quando Jesus diz assim:
Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que vocês forem, pregue dizendo, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus está confortando as pessoas, Jesus conforta falando do reino dos céus. Lucas capítulo 23, verso 43, Jesus diz assim, em verdade te digo, ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo, onde? No céu. Até quando Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, a promessa principal que Jesus faz se refere ao céu. Como, por exemplo, João capítulo 14, verso 2 e 13, quando ele diz, na casa do meu pai há muitas, e quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês, para que quando eu estiver na casa do meu pai, no céu, vocês estejam comigo lá também. Por que Jesus, irmãos, gosta de falar tanto do reino dos céus? Alguns teólogos dizem que Jesus fala muito do céu para aliviar a sua saudade. Afinal de contas, ele veio de lá. Ele voltará para lá. Ele nunca perdeu essa conexão. Durante toda a eternidade, Jesus morou no céu. E o único momento da sua existência eterna que ele saiu do céu foi quando ele veio encarnar na terra, para depois voltar para o céu, onde a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Aliviar, falar do céu não é falar de algo que ele deseja, mas de algo que ele conhece, que ele criou, que ele viveu. Outras pessoas dirão que Jesus fala muito sobre o céu para esclarecer equívocos. E como existem equívocos, não há um assunto na Bíblia que tenha mais heresias envolvidas do que o céu. Porque o diabo sabe, irmãos, da importância que é o céu, o destino de cada cristão, aquilo que deve nos motivar a viver nessa terra, mas não olhando para a terra, nem para suas injustiças, mas para onde nós vamos. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos... mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, Jesus tem que falar sobre o céu e ensinar para que as pessoas de fato façam aquilo que o Senhor manda que eles façam. Porque senão, nós estaremos sendo enfraquecidos em nossa fé e na nossa esperança. Mas eu acredito, irmãos, que Jesus falava sobre o céu para fortalecer a nossa fé. Porque diante de tantas injustiças que a gente vivencia na terra, somente quando a gente pensa no céu é que a gente consegue perseverar, a gente consegue perdoar, a gente consegue conviver com tantas pessoas difíceis, a gente respira fundo, a gente conta até 10, e mesmo diante das injustiças, das dificuldades, a gente diz, isso é passageiro. Um dia tudo isso vai acabar, porque eu vou para o céu. Jesus precisa fortalecer o desejo do céu em nossos corações, para que você ore mais, para que você não tenha medo da morte, para que você tenha força para renunciar, para que você ame mais a Ele do que a terra, do que os prazeres da terra. Porque se o céu, irmãos, não for a centralidade da nossa fé, não for a coisa mais importante da nossa vida, pode ter certeza, a gente sucumbe na tentação dos prazeres momentâneos da terra. A gente nega a nossa fé, a gente esconde, a gente omite a nossa missão, a gente negligencia. O céu precisa estar constantemente fortalecido em nossos corações. E Jesus tem a preocupação de ensinar em Mateus capítulo 13, nesse texto, algumas parábolas, 5 verdades sobre o céu, que eu não vou compartilhá-las todas agora pela manhã. Na verdade, eu só vou compartilhar a primeira verdade, e as demais eu vou falar à noite, na segunda parte da novela, na segunda parte da mensagem. Qual é a primeira verdade que Jesus, irmãos, nos ensina sobre o céu? E a primeira verdade está na parábola que ele conta em Mateus 13, no trecho do verso 24 ao verso 30. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os seus servos, os donos da casa, lhe disseram, Senhor,
não semeaste somente boa semente no teu campo? De onde, pois, veio esse joio? E o dono da casa respondeu: o inimigo fez isso. Mas os seus servos então lhe perguntaram: queres que a gente vá e arranque o joio? Não, replicou ele, não, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixa-os crescer até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, meus anjos: ajuntai primeiro o joio, amarrai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei para o meu celeiro. Veja que a resposta do Senhor para aqueles seus trabalhos foi: não arranque, deixai-os. Amados irmãos, a primeira verdade sobre o reino de Deus é que o reino dos céus é uma recompensa de quem vive ao lado do joio, sem perder a doçura de ser trigo. Essa é a primeira verdade sobre o reino dos céus. O reino dos céus vai ser um presente, vai ser a recompensa de quem foi capaz de viver ao lado do joio, sem perder a essência, sem perder a doçura, sem perder a qualidade de ser trigo. Porque o trigo, irmão, sem perder a qualidade de ser trigo, porque o joio, ele é plantado no meio do trigo para nos atingir, para nos influenciar, para nos enfraquecer, para nos confundir. A função do joio no meio da igreja é confundir o trigo. A função do joio na igreja é desencorajar o trigo. Quanto mais joio tem na igreja, e quanto mais rodeados de joio nós estamos convivendo, porque amizades, companhias, são escolhas. Às vezes você pode escolher alguém na igreja que tem uma fé igual à sua, ou melhor que a sua, e a gente às vezes insiste em se juntar com aquele que tem uma fé inferior. Aquele que critica, aquele que reclama, aquele que não faz nada, aquele que acha que é exagero. E aí sempre somos influenciados, não para cima, mas para baixo. Não mais para perto de Deus, mas para longe. Muitas vezes a gente se influencia com aquelas pessoas que, em vez de chamar você para a igreja, chama você para ir, final de semana, para algum lugar especial. O joio existe para provar a nossa fé. O joio não é plantado por Deus, é plantado pelo inimigo, diz a parábola. Mas Deus permite que ele seja plantado para cumprir o seu propósito, provar o trigo. Para que o trigo prove mesmo dentro da igreja. Porque o fato de estarmos dentro da igreja, não estamos protegidos de nada. Existem pessoas dentro da igreja que estão tendo conversas indecentes. Existem pessoas dentro da igreja que estão tendo relacionamentos indecentes. Existem pessoas dentro da igreja que estão sendo desonestas. Existem pessoas dentro da igreja que estão fazendo e falando dos outros. Existem pessoas dentro da igreja fazendo o que não deve ser feito. Porque a igreja, irmãos, não é o que nos blinda, não é o que nos livra de pecar. O salmista dirá que quem guarda, quem enche o seu coração com a palavra de Deus, aí ele não peca. É preciso esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar. Mas termina que a gente não tem tempo para tudo, menos para ler a palavra de Deus. Seria muito mais fácil, irmãos, a nossa vida, se nós pudéssemos conviver somente com quem a gente gosta. Seria muito bom que a gente pudesse conviver somente com quem concorda com a gente. Seria excelente estar numa igreja que só tem trigo e não tem joio. Todo mundo é espiritual, todo mundo é pacificador, todo mundo é perseverante, todo mundo tem compaixão, todo mundo tem domínio próprio. Era o céu na terra. Não precisava nem mais ir para o céu. Se nós pudéssemos viver numa igreja que só tem trigo. Que você não vai ter alguém que vai dizer algo que vai lhe chatear, que você não vai conviver com alguém que vai lhe decepcionar, que você não vai viver com alguém que vai lhe criticar, que você não vai viver com alguém que vai montar em cima de você, exigir muito e não fazer nada. Seria muito bom, mas a vida não é assim. Viver somente no meio do povo de Deus. Não é possível, irmãos, porque o ideal de Deus é nós vivermos no mundo. O ideal de Deus é nós vivermos no meio do mundo, sem nos misturarmos com o mundo. A igreja não é uma arca
de Noé para nos proteger do dilúvio. Nós somos chamados a nadar contra a correnteza. A igreja é um local para a gente se fortalecer, ser equipado, ser fortalecido, ser encorajado e voltar para o mundo para continuar nadando contra a correnteza, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Isso me faz lembrar de uma piada, doutor José, que eu aprendi adolescente. A piada de Juquinha. Mas não se preocupe, presbítero Valdo, que é Juquinha crente, é a versão do Juquinha crente. Você deve lembrar que é da nossa época, piadas de Juquinha. Juquinha foi para a escola dominical. E a professora era muito animada. E chegou para a turminha de Juquinha e disse assim: quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Os meninos: eu. Pode fazer isso, viu, Elizabeth, para ver como é que fica. Quem quer ir para o céu? O pessoal: eu. E ela percebeu que Juquinha não levantava a mão. Pela terceira vez ela disse: vai que ele não entendeu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão, bem alto. Eu. E Juquinha não levantou a mão. Preocupada, a professora olhou para ele e disse: ô Juquinha, você entendeu a pergunta, meu filho? Entendi, professora. Hoje é tia, né? Na minha época era professora. Tia, e por que você não quer ir para o céu? Eu disse: não, tia, ir para o céu eu quero, mas com essa turma aqui não. O ideal de Deus, irmãos, é vivermos no meio do mundo. Nós não podemos escolher com quem nós queremos viver. Joaquim queria ir para o céu, mas conhecia a turma. Disse: com essa turma aqui não. A vida cristã, irmãos, não é conforto, é renúncia, é vigilância. O que mais você verá Jesus dizer aos seus discípulos é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque quem não vigia entra em tentação, e quem não persevera cai. Quem está de pé, cuidado para que não caia. E há muitas vidas cristãs que parecem mais montanha-russas, de parques. Porque uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Viver com joio, irmãos, mas continuar sendo trigo, orando como trigo, se santificando como trigo, amando como trigo, servindo ao Senhor como trigo, no meio do joio. O joio só vai ser separado no arrebatamento. O joio só pode ser separado no dia que o Senhor voltar. Até lá a igreja vai ter problemas. E quando você não quiser uma igreja com problemas, aí você sai. A igreja ficará com menos um problema. E você vai encontrar problema nas outras igrejas. E será um problema para as outras igrejas. Porque o joio não será tirado no meio do trigo. Mas o reino dos céus pertence e é a recompensa daqueles que, mesmo vivendo no meio do joio, não vive reclamando, não vive sendo influenciado, não vive procurando briga, não vive se separando, não perde a doçura de ser trigo, não perde a essência de ser trigo. Por isso, o reino de Deus não é para quem quer. Porque se for só pela sua força de vontade, você desiste. E eu não estou falando ainda dos problemas fora da igreja. A primeira lição e a primeira verdade do reino dos céus é o que você enfrenta dentro da igreja, que é o que eu quero falar agora pela manhã. Viver com trigo, sem perder a doçura de ser, viver com joio, sem perder a doçura de ser trigo. Ser trigo no meio do joio destaca duas atitudes que o cristão não pode deixar de ter, mesmo dentro da igreja. A primeira é santidade. Você precisa ser santo dentro da igreja. Escute, santo dentro da igreja. Cuidado com o que você pensa dentro da igreja. Cuidado com o que você faz dentro da igreja. Cuidado com as suas conversas dentro da igreja. Cuidado com as suas críticas dentro da igreja. Cuidado com as suas demonstrações públicas, que às vezes não tem nada a ver com o que realmente está no seu coração, só porque você está na frente das pessoas dentro da igreja. Nós precisamos ser santos também dentro da igreja. E a segunda atitude, irmãos, é perseverança. Perseverança quando alguém lhe decepcionar, quando alguém lhe confrontar, quando alguém lhe criticar, quando alguém for injusto com você, quando alguém tiver falta com você, quando você descobrir do pecado cabeludo de alguém, você diz assim: ó, o irmão fulano, irmão Beltrano, ó, o pastor, ó. E a sua fé não ser abalada por causa disso. Porque você não é joio. Você é trigo. Você é trigo.
Então, essa é a primeira verdade a respeito do reino dos céus. É uma recompensa para quem mesmo no meio do joio permanece vivendo como trigo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos isso e nos esforçarmos. Não baixarmos a nossa guarda, não baixarmos a nossa vigilância só porque estamos dentro da igreja. Não nos relacionarmos com as pessoas tão ingenuamente e inocentemente, como se todo mundo fosse puro, santo, inabalável, anjo no céu, na terra. Não, somos pessoas. Mas nosso olhar está no autor e consumador da nossa fé. O nosso referencial não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é Jesus de Nazaré. Se qualquer pessoa à sua frente falhar, a sua fé permanece inabalável, porque você serve a Jesus de Nazaré. Você adora a Jesus. Você foi chamado por Jesus. Quem lhe colocou nessa igreja foi Jesus. A quem você vai prestar conta no último dia do juízo é a Jesus. Quem vai estar na porta do céu lhe esperando para julgar é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé.